Fala galera do canal, tudo beleza? Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo muito especial. Aqui com o meu amigo Eduardo Gobi. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante para os dias atuais. Já é uma modalidade de trabalho bem assim conhecida, mas nos últimos tempos foi bastante adotada. E vou tirar umas dúvidas pessoais minhas, mas também fiz umas buscas na internet para ver o que o pessoal fala sobre o assunto. Reuni várias dúvidas assim que eu vi que as pessoas tinham e vou trazer um vídeo aqui para basicamente desmistificar o que é o trabalho home office, certo? Então esse bate-papo que a gente vai ter vai ser uma conversa assim informal, não é nada assim o que vocês devem fazer no home office, é mais um tira-dúvidas. Como o meu amigo Eduardo ele já trabalha nessa forma de trabalho, vai ser bem interessante pegar a base, a cultura dele, como ele já faz, o que ele já errou, enfim, tirar algumas dúvidas e com certeza tirar proveito da experiência dele para colocar na nossa vida pessoal, certo? Então, já de início, eu vou fazer as perguntas, eu tenho elas aqui anotadas no meu tablet, então eu vou estar lendo as perguntas, então se eu me abaixar e olhar assim é por causa disso, certo? Mas antes de mais nada, eu vou dar espaço para o Eduardo se apresentar e falar um pouquinho sobre a experiência profissional dele e falar um pouquinho sobre o assunto também de maneira geral, certo? Seja bem-vindo, Eduardo. Oi, Fernando, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo fazendo esse vídeo para o canal. Obrigado pelo convite. Então, realmente o home office ultimamente, né, durante a pandemia e tudo mais, ele cresceu bastante, né? Bastante empresas aderiram a isso. E era algo que eu já era um formato de trabalho que eu já vinha fazendo desde antes, né? Eu já trabalho com home office desde 2019, né? E então era algo que eu já vinha fazendo. Me apresentando, então, meu nome é Eduardo Gobi, né? Eu tenho 24 anos. Eu sou designer gráfico, né? Eu atuo nessa área já há 7 anos. Eu sou formado nessa área. Eu já trabalhei com marketing e design em uma empresa, no setor, né, de marketing de uma empresa e também em uma agência de comunicação, também como designer gráfico. E então, como eu comentei, desde 2019 eu venho trabalhando nesse formato home office através da minha microempresa, né? Então hoje eu sou MEI e eu tenho uma microempresa que é a 2Du. Então hoje em dia eu trabalho em home office para 2Du, né? E eu sou então um microempreendedor na área de design. Que bacana, show de bola. Até foi bom que você comentou sobre a parte das empresas, né? Questão de. Atualmente, né, as empresas migraram muito para o home office devido à pandemia, né? A gente não pode esquecer que a gente está também fazendo esse vídeo nesse formato. Muito provavelmente eu teria te convidado para fazer o vídeo presencial. E esse é um exemplo do que umas empresas estão trabalhando, né? Elas também trabalham hoje de forma online até para todo mundo ficar saudável, né? Então, aproveitando que as empresas também estão trabalhando nesse formato, vai ser bem interessante a gente tirar dúvidas, né? A gente conversar um pouco sobre isso, porque muita gente se obrigou a trabalhar assim. Não era o ideal como foi para ti, digamos. Você decidiu trabalhar nesse formato, né? Muitas empresas não tiveram essa decisão, elas simplesmente foram obrigadas devido à situação atual do país, né? E do mundo, né? Claro. A segunda pergunta, então. Quanto tempo você já trabalha com home office? Poderia falar um pouco sobre a sua experiência, assim, em geral, sobre essa forma de trabalho? Sim, então, como eu comentei, eu trabalho em home office tem 2 anos já, né? Eu iniciei em 2019, através dessa minha microempresa, né? Eu trabalhava em uma agência de comunicação e aí eu acabei saindo para seguir com o meu negócio, no home office, né? Então, faz 2 anos já que eu venho atuando dessa forma, em casa mesmo. E nesse meio tempo, né, então eu morava em Serafina Corrêa, e aí trabalhando em home office, nesse meio tempo eu me mudei, então atualmente eu moro e trabalho em Porto Alegre. Então faz 2 anos aí que eu tô trabalhando dessa forma já. Bacana, uma experiência bem legal, né? É, Você poderia falar um pouco sobre a sua rotina? Como você organiza o seu dia a dia, assim, de trabalho? Sim, então, Fernando, antes de mais nada, assim, eu gostaria de dizer que tudo que eu falar nesse vídeo, tudo que eu falar das minhas experiências, é especificamente da minha rotina, né, e da minha realidade.
Isso não significa que é padrão, que é certo, que é errado. Eu creio que cada pessoa ela tem suas particularidades e a forma de trabalhar como acha melhor, né? Mas respondendo a tua pergunta, sim, eu costumo organizar o meu dia. Eu anoto todos os meus afazeres na minha agenda, né? Eu gosto de anotar à mão mesmo, todas as tarefas e eu gosto de poder ir riscando. Então, né, eu anoto aqui, tenho essa tarefa, assim que eu finalizo ela, eu faço um check aí, né? Acabei, finalizei. Então, é essa maneira que eu gosto de trabalhar. Então, eu costumo organizar essa minha rotina sempre à noite, né? Todas as noites, então eu organizo ali, eu pego, faço uma lista, né? Eu marco o que eu fiz no dia, ou se eu não marquei durante o dia. E aí eu anoto tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte, enfim, ou na semana, e eu deixo tudo anotadinho. Então, essa é a minha forma de trabalho e de como eu trabalho no meu home office. Então, todos os dias eu organizo o que eu tenho que fazer no dia seguinte, e assim sim, vai passando os dias e eu vou organizando dessa forma. Show de bola, bem bacana, né? Até a minha próxima pergunta era se você utilizava algum software de gerenciamento de tempo, assim, de atividades, mas como eu percebi, já você faz uso, então, do papel e caneta tradicional, né? Você gosta de riscar, ter a sua agenda física assim mesmo, e então só para confirmar, você não usa nenhum software, né? Não, até como eu trabalho no ramo de comunicação e hoje em dia a tecnologia é muito avançada, tem muitos aplicativos ou enfim programas para fazer isso, eu realmente prefiro da forma tradicional, papel, caneta na mão ali e dessa forma mesmo. Eu tenho uso algumas ferramentas, alguns aplicativos, enfim, programas para gerenciar o trabalho, né? Então, mas a questão de lista de afazeres realmente é à mão. Mas gerenciamento de trabalho com alguns clientes e tudo mais, aí sim eu utilizo alguns programas, alguns softwares. Show de bola, show de bola. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa questão dos softwares, porque eu acho que vai variar de cada tipo de trabalho, né? Então, indiferente, assim, falando de maneira geral, eu acredito que um software de gerenciamento de atividades seria o que as pessoas usariam mais, né? Na sua experiência, então, você utiliza o papel e caneta, mas eu sei que existem alguns como o Trello, a Asana, tem uma ferramenta do próprio Google que é excelente também. Então, para quem está começando nessa área, está pensando em trabalhar home office, de repente dá uma pesquisada nessas tarefas que em alguns tipos de projetos vão fazer sentido. Não é em todos que vão fazer sentido, e até por isso, por exemplo, o seu caso, assim, que você prefere usar a mão, é uma excelente ideia também, desde que faça, né? O importante é fazer. Não adianta ter 65 ferramentas e não usar, né? E, e acabar não gerenciando o próprio tempo, né? Então, você fazendo dessa forma é o ideal, né? É o que dá certo para você. Exatamente. A ferramenta eu acho que pouco importa, o que realmente importa é tu fazer o teu trabalho da melhor forma e te organizar e te encontrar da melhor forma, né? Até tu comentou do Trello, é uma ferramenta que eu utilizo, né? Mas como eu comentei, mesmo utilizando alguns programas ou aplicativos com alguns clientes, eu gosto de ter tudo anotadinho ali. Mas o Trello realmente é um programa, né? Um aplicativo que eu utilizo e realmente ele é muito bom, assim. Eu gosto bastante dele. Ótimo, show de bola. Agora, a minha próxima pergunta é um pouquinho mais extensa, então eu vou estar lendo ela, tá? Uma preocupação minha sobre o home office é a questão do tempo de trabalho. Acredito que em muitos casos, por querer alcançar metas, seja muito fácil fugir das tradicionais 8 horas de trabalho, né? Isso acontece com você? Como você controla isso? Então, Fernando, acontece sim, tá? Às vezes 24 horas é pouco no dia, assim, para seguir uma rotina normal de trabalho, e fazer tudo que é necessário no dia, né? Enfim, trabalho, lazer e conciliar tudo que um dia precisaria, digamos assim. Então, realmente, às vezes 24 horas no dia é pouco. Quando eu estou muito atarefado, assim, eu acabo não controlando muito quantas horas de trabalho eu cumpro no dia, né? Eu só sigo no ritmo de trabalho que eu tô até atingir uma meta que eu tenho no dia para cumprir, né? De afazeres, enfim, de tarefas. Ou até que o cansaço me permitir. Realmente, tem dias que são muitas coisas, então eu vou fazendo até que eu consigo, até que realmente o cansaço não me permita mais. Então, essa rotina de trabalho
de carga horária, digamos assim, ela é muito variável, assim, né? Falando da minha experiência, volto a lembrar isso. Então ela é muito variável porque tem dias que eu tenho muito mais trabalho que outros, então vão ter dias que eu vou trabalhar um pouco menos, dias um pouco mais, então varia muito do dia mesmo. Ah, certo. Essa realmente era uma dúvida que eu tinha, porque eu já tive a minha própria empresa, né? E eu percebia que enquanto eu trabalhava, eu, na minha própria empresa, não tinha um controle de horas. Acho que é basicamente isso que tu quer falar. Eh, Tem uma meta para atingir, eu vou fazer de tudo para atingir aquela meta no prazo, indiferente se eu for trabalhar mais que 8 horas de trabalho, né? Então isso também é um cuidado que a gente tem que ter, até, digamos, para nossa saúde mental, né? Não deixar passar de um tempo muito grande, né? Eu acho que a gente tem que atingir as metas com certeza, mas chegava, para mim, isso era uma coisa que afetava, porque às vezes eu percebi eu já tinha trabalhado 12 horas no dia, né? Então isso não faz tão bem para nós, né? Tentar sempre ser produtivo a esse ponto, né? Ahn, mas cabe à pessoa, né? Que nem a gente tá falando, essa é a experiência sua, é a minha experiência, agora que eu comentei um pouquinho, mas vai de cada um, né? Cada um sabe as suas metas, os seus objetivos, e essa questão das horas de trabalho é uma coisa que está determinada, assim. O padrão das empresas é trabalhar 8 horas, por isso a gente se baseia, né? Mas não é o que, digamos assim, todo mundo tem que trabalhar 8 horas, né? Cada um vai saber o quanto que é o ideal, né? Isso. E assim, essa experiência também, como eu sou meu próprio chefe, né? Eu trabalho sozinho, eu não tenho que seguir ordens de superiores, digamos assim, né? Tenho os meus clientes, óbvio, né? Então eu tenho que atender as demandas dos meus clientes. Mas, então, realmente, a questão de cumprir a jornada de trabalho varia muito de como eu trabalho, né? Enfim, se tu trabalha em home office, mas tu é funcionário de uma empresa, tu trabalha para essa empresa, então tu cumpre um horário, aí também já é diferente, né? Então, é uma questão que realmente tu tem que estar ali sentado na cadeira às 8 horas no dia, né? Exatamente. Ah, o teu chefe vai te ligar, o teu chefe vai pedir alguma coisa, tu tem que estar ali para atender as expectativas, independente de tu ter trabalho ou não, né? Acredito que seja assim que funciona. Então, no meu caso, como eu trabalho sozinho, né, para minha própria empresa, então também já é um pouco diferente nesse sentido. Mas, enfim, né, realmente é uma questão bem interessante e bem importante, e eu acho que agora, falando por mim também, já complementando um pouco, a questão do lazer, né? Por exemplo, eu tiro algumas horas na semana, alguns dias, para fazer alguma coisa para mim, sabe? Que eu preciso para espairecer, para sair, para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, academia, um curso de inglês, alguma coisa assim, para né? Só para não ficar focado só no trabalho e esquecer um pouquinho de mim, do meu pessoal, do que eu preciso fazer para mim, né? Não só pro meu trabalho. Esse é um ponto importante também que eu acho que muita gente gostaria de trabalhar não só como home office, mas também trabalhar por conta própria, né? Já juntando os dois assuntos, né? Que é, tu pode trabalhar bastante, né? Tu pode trabalhar 12 horas num dia, que nem a gente comentou antes, mas também pode ter aquele dia que tu diz assim, hoje eu posso dar uma pausa porque eu tenho uma outra coisa a fazer, sabe? Vou fazer um lazer na quinta-feira de tarde. Essa é uma coisa que tu pode fazer porque tu controla o teu tempo, né? Então tem a parte muito boa de se trabalhar por conta e se trabalhar também home office, porque tu tem essa variação, né? Tu consegue controlar isso, né? Com certeza. Realmente acontece muito, assim, por exemplo, na segunda e na terça eu trabalhei, sei lá, 12 horas no dia, sabe? Ou 14 horas, enfim, né? Tô jogando bem alto. Tá, na quarta e na quinta, se eu puder, se realmente eu entreguei o que eu precisava, eu posso dar uma diminuída, né? Eu posso, poxa, eu trabalhei, já cumpri algumas metas ali, hoje eu vou dar uma desaceleradinha ali, vou trabalhar um pouco menos, vou dar uma segurada, mas, né, sempre mantendo sempre entregando os trabalhos dentro das metas e prazos e tudo mais. Então, realmente é algo que é importante. É isso aí, show de bola. Ainda continuando um pouquinho sobre o assunto, a gente estava falando então sobre trabalhar, às vezes, muitas horas num dia, né? Você costuma fazer intervalos? E se sim, você tem um tempo determinado? Vai ser 10 minutos, ou vai ser meia hora. Eu sei que tem algumas pessoas que estudam dessa forma, né? Estuda 2 horas, folga assim, 30, 40 minutos.
50 minutos, já vi casos assim. Sim. Isso acontece também na sua rotina de trabalho? Como você organiza isso? Então, Fernando, isso também é muito relativo, assim, sabe? Depende realmente da minha demanda de trabalho no dia. Eu não tenho horários estabelecidos para isso, sabe? Eu vou parar às 3 horas da tarde até às 3h30, todos os dias. Vou parar esse horário independente de qualquer coisa. Não, não, eu não faço dessa forma, né? Se eu achar que eu posso ter alguns minutinhos ali de um intervalo, que eu tô no meu trabalho no dia várias horas, daí eu falo, opa, não, agora eu vou parar uns minutinhos, porque realmente eu tô muito na frente do computador o dia todo, eu preciso dar uma parada. Então, se eu achar que eu posso ter esses minutinhos de descanso, aí eu paro, eu dou uma volta pela casa, eu como alguma coisa, enfim, me distraio um pouco e em seguida eu volto a trabalhar, né? Não tem um tempo específico, pode ser 5 minutos, pode ser 10, pode ser 2, né? Pode ser 15, depende muito de como realmente está o meu dia, está a minha rotina de trabalho. Claro que eu procuro parar sempre no horário do almoço, pelo menos, né? Durante o meio-dia ali, procuro parar ali meia hora, uma horinha no meio-dia, para poder almoçar, enfim, assistir um jornal, enfim, espairecer um pouco a mente e não ficar só focado no trabalho. Mas intervalos assim mesmo de uma rotina de todos os dias, no mesmo horário, no mesmo tempo, não, isso eu não costumo seguir. É uma dúvida também porque quando você trabalha para uma empresa, né, CLT, um trabalho CLT, você vai ter lá tipo 15 minutos na metade da tarde, 15 minutos na metade da manhã. E as pessoas quando vão trabalhar home office, principalmente o home office que é, digamos assim, que nem o seu caso, que você controla o seu tempo, você controla as suas atividades, né, que você tem a sua própria empresa, aí você tem esse domínio, né, fazer se quiser os 15 minutos, ou fazer mais, ou fazer menos, né, ou até não fazer, né, enfim. A gente vai fazendo muitas perguntas conforme a nossa realidade assim de trabalho que a gente já está impregnado, né? A gente já entende que um trabalho é 8 horas por dia, que tem 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde, que é o que a gente está acostumado, né? Trabalhar em horário comercial. Então tudo que vai além disso a gente já entende como uma novidade, né? E que hoje nem é mais tão novidade assim, né? A gente vê pessoas que trabalham de madrugada e trabalham em casa, então é bem diferente as realidades, né? Então é interessante a gente trocar essa ideia, né? Com certeza. E como eu comentei lá no começo, então, frisando, né? Essa é a minha realidade e é como eu costumo fazer, né? Então, não é que isso é certo, não é que é errado. Eu acho que vai da realidade realmente de cada um. Enfim, cada um tem um horário que é mais produtivo, de manhã, de tarde, de noite. Então, cada pessoa realmente tem seus horários específicos de mais produtividade, enfim, rotina, tarefa, como acha melhor. Então, cada realidade eu acho bem particular. Perfeito, é isso aí. Vou para a próxima pergunta, então. Uma questão que está sempre ligada ao home office é a produtividade, né? Você acha que trabalhar nesse formato, os resultados podem ser os mesmos da forma tradicional de trabalho? Olha, eu acho que depende de pessoa para pessoa, tá? E do ramo da atividade. Então, no meu caso, tem momentos que a produtividade ela é mais baixa do que se eu estivesse trabalhando numa empresa, né? No formato CLT com colegas de trabalho, né? Cumprindo um horário certinho e tudo mais. Então, realmente, às vezes, ela é mais baixa um pouco a produtividade. Por eu estar em casa, sei lá, um fator externo, por exemplo, tá chovendo, tu fica um pouco mais preguiçoso, enfim. São vários fatores que eu acredito que influenciam na nossa produtividade, né? Então, tem dias que é mais baixa do que se eu estivesse trabalhando numa empresa, né? Como eu comentei, por vários fatores, por eu estar em casa, não precisar sair para o meu trabalho, enfim, né? Mas tem dias que a produtividade ela é muito maior do que se eu estivesse dentro de uma empresa, né? Num regime CLT. Por ter mais liberdade de desenvolver meu trabalho e por ser meu próprio chefe, por exemplo. Porque, como é que eu posso falar? Eu estando em casa, eu sabendo o que eu tenho para fazer, e sendo o meu próprio chefe, tendo os meus clientes, as minhas demandas, então eu acabo, às vezes, produzindo muito mais, porque eu rendo, aí eu tô ali, eu tô ouvindo uma música, eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Então, às vezes rende muito mais. Mas, às vezes, que se eu estivesse dentro de uma empresa, por exemplo, se eu não tivesse muito trabalho dentro da empresa, eu poderia não estar produzindo tanto. Então, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e da realidade do ramo de atividade de cada um. Então, eu acredito que
que seja mais ou menos isso. Ótimo, perfeito. Tem muitos perfis, né, de pessoa, né? Não dá pra dizer que o home office vai dar certo para todo mundo. E também, claro, que vai dar certo tendo uma produtividade excelente, né? Às vezes a gente, eu, por exemplo, como eu trabalho numa empresa, assim, eu trabalho tradicional de CLT, a gente percebe que tem vários perfis, né? Tem aquela pessoa que só trabalha quando o chefe tá presente, tem aquela pessoa que é mais produtiva por trabalhar por pressão. Então nem todo mundo vai se dar bem com esse gerenciamento de tempo, esse gerenciamento de produtividade, né? Se a pessoa tiver que se cobrar, ela vai saber se cobrar. É uma coisa que a gente tem que levantar como questão, assim. Se a pessoa, quem está nos assistindo, assim, está pensando nisso, em trabalhar home office, de repente montar seu próprio negócio nos meios digitais, é perfeitamente possível. Hoje em dia a gente já vê que funciona para muita gente, mas você tem que ver se para você vai funcionar, né? Que nem o Eduardo conversou aí, tem vários pontos que é fácil escorregar, né? Tô em casa, eu posso pausar o meu trabalho para assistir um filme, né? É perfeitamente possível a pessoa fazer isso, né? Mas e quem que vai dar os resultados para você? Isso lá na empresa nunca acontece, né? Você não tem essa liberdade. Então a pessoa não corre o risco de fazer isso, de dar esse deslize, né? Mas em casa você tem. Então você tem que tomar um cuidado maior, né? É bem legal você falar desse ponto para que as pessoas não entendam que o home office é uma maravilha, né? Que a pessoa vai trabalhar em casa e o dinheiro vai cair na conta sem precisar trabalhar, né? É muito pelo contrário, né? Com certeza, Fernando, bem colocado. Ótimo. Ainda sobre produtividade, você poderia dar algumas dicas para o pessoal que está pensando em começar a trabalhar nesse formato? E, claro, tem dois perfis, né? A pessoa que vai trabalhar home office trabalhando por conta, que nem as pessoas que vão trabalhar que nem você, e quem é trabalhar CLT assim, você vai trabalhar home office por causa do momento em que o mundo está. Enfim, são dicas que eu gostaria que você desse para que a pessoa não se perdesse nesses assuntos, né? Dessa facilidade de estar em casa e tudo mais, né? Perfeito, Fernando. Então, algumas dicas assim que eu posso dar que eu percebo que comigo funciona por exemplo, tu procurar manter uma rotina de organização das tarefas do dia. Então, por exemplo, eu tenho X coisas para fazer hoje que eu preciso entregar hoje ou nos próximos dias. Então, eu preciso deixar isso pronto. Então, por exemplo, eu preciso deixar isso pronto. Tudo que eu fizer a mais disso é lucro no dia, sabe? Então, eu acho que manter uma rotina assim de tipo, eu preciso fazer isso na segunda, eu preciso fazer isso na terça. E assim indo, sabe? Então, tudo que eu fizer a mais do que eu preciso deixar pronto, eu acredito que seja lucro. Então, eu acho que manter essa rotina de trabalho, de tarefas no dia é algo bem importante, assim, sabe? Para não se dispersar e para não, sabe? Eu tenho que fazer tantas coisas ali, mas tipo, vou fazendo, sabe? Hoje, amanhã. Não, o que eu preciso entregar hoje? O que eu preciso entregar hoje e amanhã que eu preciso realmente fazer, né? Então, eu acho que é uma dica bem interessante, bem importante de tu focar nas tarefas diárias, assim, do que tu precisa entregar. Uma outra dica, eu acho que, como tu tá em casa, né, o home office, é um trabalho que tu tá em casa, então tu vai ali, é a tua cozinha, tu vai ali ao teu quarto, tu vai ali ao banheiro, tu tá dentro da tua casa e tu tem o teu trabalho. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer também pode até parecer engraçado ou meio bobinho, mas é trocar de roupa quando a gente levanta. Então, eu levantei, né, eu saí do meu quarto e eu vou trabalhar no meu ambiente de trabalho, seja a minha mesa ou enfim. Troca de roupa, sabe? Não fica de pijama, não fica da roupa que tu dormiu, enfim. Põe uma roupa que seja mais apresentável, se tu precisar fazer uma videochamada durante o dia no teu trabalho, põe uma roupa que tu fique confortável, mas que tu entenda que essa é a minha roupa de trabalho, sabe? Eu estou trabalhando, então essa é a minha roupa. Então essa é uma dica também, sabe? Troca de roupa, enfim, eu acho que faz a diferença. Uma outra dica, assim, se possível, tenha uma mesa de trabalho num outro cômodo que não seja o teu quarto ou o lugar que tem a tua cama, enfim, que tu dorme. Eu acho que é bem importante tu ter um cômodo, uma mesa, qualquer cantinho que não seja dentro do quarto ou do lado da cama, enfim. Eu acho que é interessante e é importante, porque tu estando do lado da cama ou no teu quarto,
além de tu não mudar o teu ambiente, né, o teu ambiente casa, trabalho, tu fica num ambiente só, o teu quarto, tu vai ficar praticamente 24 horas do dia ali, é um ambiente que tu tem a cama do teu lado. Então, hoje eu tô cansado, eu tô com preguiça, hoje, né, que moleza, tu tá com a cama ali do lado, querendo ou não, em momentos ela vai te chamar, né? Então, eu acho que é importante tu tá num ambiente que tu diz, não, esse é meu ambiente de trabalho, né? Eu tô aqui trabalhando e é isso aí, e é o trabalho. Então, não tem uma cama ali te chamando do teu lado, não tem, enfim, né? Então, eu acho que é importante tu ter um ambiente diferente do qual tu dorme para trabalhar. Eu acho que basicamente, assim, essas são as dicas que eu tenho, são 3 dicas básicas, mas o que eu acho bem importantes e que já mudam a questão da produtividade no teu dia e a tua rotina de trabalho. Então, falando pela minha experiência, eu daria essas 3 dicas. Ah, ótimo. Muito boas dicas. Muito obrigado. Próxima questão. Uma das principais mudanças do método tradicional para o home office é o contato com os clientes, né? Como você costuma fazer isso? Você costuma fazer ligações, WhatsApp? Como que funciona assim para até não só para falar mas como que a gente resolve esse problema, né, do contato com o cliente, né? A gente não tem mais como ir pessoalmente, principalmente no momento atual, né? Como que a gente faz isso? Então, Fernando, eu vou falar da minha experiência mesmo antes da pandemia, né? Depois eu comento alguma coisa que eu acho durante a pandemia. Então, o meu contato, eu posso dizer assim, ó, praticamente 95% via mensagens pelo WhatsApp, sabe? Então, eventualmente, para apresentar algum projeto ou alinhar ideias e pautas de trabalho, eu faço videochamadas com clientes ou ligações por chamada de voz. Comigo funciona muito bem nessa forma de mensagem, assim, ser mais mensagem do que ligação ou videochamada, né? Mas assim, eu sempre procuro atender as expectativas de cada cliente, né, em relação a isso. Alguns preferem videochamada, outros preferem mandar áudio, texto, enfim. Cada um tem a sua particularidade e eu respeito e consigo me adaptar muito bem a isso, né? Eu confesso que videochamada é o que eu menos gosto, assim, ou o que eu fico com mais receio, por eu ser mais tímido, enfim, e eu acho que eu consigo me expressar melhor escrevendo ou mandando áudio do que estar ali visualmente com o cliente. Apesar de eu achar muito importante, assim, eu gostaria de fazer mais videochamadas porque eu acho que é o teu contato mais direto e mais, por exemplo, tu não tem o presencial, o teu contato online é o mais visual que tu tem, o mais próximo que tu consegue ter de um cliente é por videochamada. Gostaria de me aperfeiçoar mais nisso, mas hoje em dia meu contato assim é mais por mensagem mesmo. E a questão da pandemia, né, como estar próximo do teu cliente, eu acho que essa questão de redes sociais, enfim, WhatsApp, Instagram, todas essas tecnologias que a gente tem, elas cresceram e vieram e elas estão ali para serem usadas, sabe? Eu acho que é uma maneira muito, muito boa da gente ter esse contato mais próximo com nossos clientes. Eu entendo que tem ramos, que tem empresas que são clientes mais velhos, por exemplo, né? Um público-alvo mais velho, de mais idade, que talvez não esteja tão atento a essas tecnologias, ou enfim, não seja algo habitual para eles, né? Então, nesses casos é mais complicado, eu entendo que é mais complicado, mas ao mesmo tempo eu entendo que a pandemia veio meio que para revolucionar, ou tu tá adaptado a uma nova forma de trabalho, de estar em contato com o teu cliente, ou infelizmente tu acaba ficando um pouco para trás, né? Então, vendo dessa forma, eu entendo, como eu comentei, que tem públicos-alvos que são mais velhos e menos adeptos às tecnologias, mas ao mesmo tempo eu enxergo que acaba ficando um pouco mais para trás, talvez, né? Ou não, ou as pessoas se adequaram a esse novo método e se alinharam a isso, e aí tem esse contato por mensagem, por videochamada e tudo mais. Então eu acredito que seja mais ou menos isso, sabe? No meu ponto de vista, da minha forma de trabalho, como eu enxergo tudo isso. E em relação a antes da pandemia e agora, para mim não mudou muita coisa. Então, volta e meia eu tinha alguns contatos presencialmente com clientes, mas era mais raro. Então, agora não mudou muito, sabe? Ter se adaptado a uma forma online de contato com o cliente já não mudou muita coisa, porque antes já era basicamente assim o meu trabalho. Perfeito.
Eu acho que vai muito pelo que eu entendi, né? Vai muito de tu entender o teu cliente, né? Às vezes, às vezes tu vai mandar duas perguntas na mesma mensagem e a pessoa responde uma, ou te manda um joinha, aí tu já entende que essa pessoa ela vai precisar de um áudio, ou ela vai precisar de uma ligação, não vai funcionar por texto, né? Vai muito de tu entender né, como é que o teu cliente funciona, né? Como é a rotina dele e tal. E ele como pessoa, né? Às vezes ele é uma pessoa que usa mais a ligação, então vai dar certo a ligação para ele. Tem gente que usa mais o texto, então vai dar o texto para ele. Exatamente. É uma adaptação que eu sempre procuro entender como é que funciona, né, com os meus clientes e que eu procuro seguir e respeitar isso, sabe? Eu estou aberto a todas essas opções de comunicação, então eu sempre procuro atender as expectativas do cliente em relação a isso. Próxima questão, então. Você acha que o home office serve para todos? Ou é necessário ter algumas características para ter bons resultados no home office? Então, Fernando, eu acho que não funciona para todos, né? A gente comentou agora durante o nosso bate-papo que nem todo mundo talvez se adaptaria ou se adaptou, né, a essa forma de trabalho. Acredito que sim, seja para todos, né? O home office pode ser para todo mundo, é só uma questão da adaptação da pessoa, mas na prática, se realmente funciona, eu acredito que não. Né? Eu creio que é uma questão de adaptação e nem todas essas pessoas conseguem se adaptar facilmente ou gostam disso, né? Por exemplo, uma pessoa que ela trabalha dentro de uma empresa rodeada de colegas de trabalho e com regras a serem cumpridas, talvez há muitos anos ela trabalha nessa empresa, né? Tipo, sei lá, 30 anos, trabalha numa empresa da forma presencial, ela pode ser que ela tenha mais dificuldade ao se adaptar ao home office, né? De repente, bom, tu vai ter que trabalhar em casa, da tua casa, do teu computador, tu vai ter que dar um jeito na tua casa de achar um canto, ter uma rotina para trabalhar. Talvez a pessoa tenha criança em casa, sei lá, tem uma pessoa idosa, tem alguém. Então, realmente é uma adaptação que não vai funcionar para todos, né? Vai ser difícil, pode ser que consiga, mas é difícil. E pode ser que a pessoa não tenha o foco que precisa, né? Ela se distraia com qualquer coisa, ela tá ali sozinha trabalhando em casa, então ela vai se distrair muito fácil com outras coisas por não estar no ambiente de trabalho que ela está habituada e está acostumada a trabalhar. Né? Então, resumindo, não é para todos, eu acredito que, na minha opinião, não é para todos. E a pandemia ela forçou muitas empresas e profissionais a se adaptarem a esse ambiente, né? Mas quando ela passar, eu acredito que mesmo funcionando para muitas empresas e para muitas pessoas, não, tem algumas que não vão seguir no home office, né? Algumas vão, outras eu acredito que vão voltar, até vão preferir voltar pro presencial, porque viram que não funciona muito bem o home office. Então eu acredito que não funciona para todo mundo e algumas empresas, mesmo tendo se adaptado durante a pandemia, quando passar tudo isso, elas vão voltar para o presencial com certeza. O home office fala muito com. Dá pra perceber que é tecnologia, né? A gente entende que tá 100% ligado à tecnologia, né? Enquanto a gente fala sobre o home office, eu fui pensando em como está sendo o estudo EAD hoje em dia, coisas que também mudaram, né? Era presencial e agora foi EAD justamente por causa da pandemia. Claro que o EAD vem de muito tempo já, né? Já vem alguns anos evoluindo, mas aconteceu das escolas presenciais também serem EAD justamente por causa da pandemia, né? E muitas outras coisas, né? Eu fui pensando também em coisas que foram mudando devido ao momento atual, né? Em lojas de roupa, por exemplo, eu vejo que aqui na nossa cidade, por exemplo, que eu falo de Serafina Coreia, né? Tem pequenos comércios que não tinham lojas online, né? Como que eles fazem para vender em momentos que está fechado? Né? Tu não pode atender o teu cliente, tem momentos que a bandeira, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tá preta, não pode abrir a loja e levar o cliente lá, né? Como que tu faz para resolver esse teu problema, né? Então, eu vejo que muitas pessoas se adaptaram, foram fazendo lives no Facebook, eh, contratavam um motoboy para fazer entregas, criaram as lojas virtuais. Eu tenho um amigo que ele tem uma escola, ele começou a lançar cursos EAD também. A gente tem aqui no lado um município que tem uma faculdade que é muito forte no presencial, tiveram que lançar cursos EAD também.
Então a gente vê que o momento fez com que a gente fosse mudando, né? Foi fazendo que muitas pessoas mudassem e usassem a tecnologia a seu favor, né? Eu sou bem suspeito a falar da tecnologia, já que é a minha área de atuação, né? Mas eu vejo que pode ajudar muita gente. É o caso que foi para ti, né? Essa mudança de forma de trabalho. Eu vejo que muita gente pode usar isso a seu favor, né? Basta querer, eu acredito, né? Estudar e vir a entender que vai ajudar, né? Não entender só como um lazer, né? Porque eu vejo que as pessoas entendem a tecnologia como o Facebook só, né? Tá um momento de descanso. Vou me divertir, vou usar o Face. Mas não entende que pode usar a tecnologia para tudo, né? Para resolver vários problemas, né? Com certeza. Concordo contigo, Fernando. Realmente foi uma questão de adaptação total em eu vejo assim que todos os ramos, todas as áreas praticamente, né? Como tu comentou, a questão da educação foi bem atingida nesse sentido, né? Então as empresas, tudo, então realmente foi uma fase de adaptação e complicada, em muitos casos complicadas, e as tecnologias vieram com tudo e estão aí para serem usadas também. E como tu comentou, a tecnologia não é só Facebook como muita gente acha, né? A tecnologia vai muito além disso, tem muita ferramenta, muito aplicativo, muito programa que muitas pessoas não conhecem, mas que estão aí para ajudar nesses momentos, no nosso trabalho, na nossa educação e tudo mais. Então eu acho que é bem importante as pessoas se atentarem a isso, né? E perceberem que a tecnologia ela cresceu muito nesse último ano, né, de pandemia ali. É isso aí. Até eu vou voltar um pouquinho na pergunta que eu fiz anterior aí, só para me justificar essa pergunta, que eu acho que pode ser que alguém fique com essa dúvida, tá? Eu perguntei se o home office era para todos, mas já pensando e falando exclusivamente das pessoas, né? Eu sei que muitos trabalhos não podem ser home office, né? Você não tem como fazer uma entrega de um pedido por exemplo, no iFood, né? Vou usar um aplicativo aqui da cidade para pedir um lanche. O motoboy não vai conseguir te entregar home office, né? Eu sei que essa profissão não consegue ser home office. Eu sei que muitas profissões não podem ser home office. Mas as que podem, né? As que podem, as pessoas, né? Todas estão preparadas para o home office? Essa foi a minha pergunta. E o Eduardo respondeu perfeitamente. Era só já para me justificar, né, que a gente sabe que nem todas as profissões podem ser home office. Tanto que a gente vê na pandemia, assim, o pessoal da linha de frente não conseguiu parar de trabalhar ou trabalhar nesse formato, né? Estão lá se expondo e correndo risco, assim, por todos, né? Até, inclusive, os motoboys, por exemplo, uma profissão extremamente, assim, que desvalorizada e que a gente vê o tamanho da importância nesse momento. Todo mundo pede algum lanche, os motoboys estão lá o dia todo na rua, na correria. Então a gente entende que tem muitas profissões que não vão dar para trabalhar nesse formato. Mas as que dão, a gente se justificou aí e entendeu que tem perfis, né? Claro que todos podem vir a trabalhar home office, mas tem pessoas que vão se dar melhor, que têm as suas devidas características, né? Bem colocado, Fernando. Bem lembrado. Eu vou para a próxima pergunta, então. Como falamos no início, o home office foi muito adotado principalmente por conta da pandemia. Após esse problema ser resolvido e tudo voltar ao normal, você acredita que as empresas vão continuar adotando essa forma de trabalho? Então, como eu comentei na questão anterior, eu acredito que nem todas as empresas elas vão se adaptar, vão, né, seguir após a pandemia trabalhando no home office. Eu acredito muito que muitas das empresas vão acabar voltando para o presencial, né? Mesmo, enfim, tendo que talvez ter tido montado uma estrutura para trabalhar no home office agora, né? A questão, um computador, o funcionário precisa de um computador para trabalhar em casa, então precisa, enfim, né? Eu não sei bem como funcionou, mas acredito que teve uma estrutura também por trás disso, alguma movimentação por trás disso. Mas enfim, como eu comentei, eu acho que cada empresa vai avaliar essa questão, eu acredito, né? Funcionou, não funcionou, não funcionou. Talvez, não sei, talvez alguma empresa pode até ver a questão de setores. Tal setor funcionou muito bem no home office, foi um setor que deu muito certo trabalhando no home office. Mas tal setor não, né? Outro setor realmente precisa ser presencialmente.
Então, não sei, eu acredito que várias empresas vão voltar para o presencial, não vão ficar no home office, mas eu acredito que as empresas vão fazer uma avaliação de como isso vai funcionar e de como isso vai fluir. Show de bola. Vou dar até um exemplo assim em particular, né? Na empresa onde eu trabalho, o meu gestor ele abriu 3 vagas para serem home office, né? Até então a gente está em 10 colegas de trabalho, né? No mesmo setor, né? De TI. E todos são presenciais, né? A gente trabalha todo mundo na mesma sala, fazendo, claro, partes diferentes da informática, mas 3 vagas já são exclusivamente para home office, né? Pensando para um futuro também. Indiferente do que vai acontecer conforme a pandemia, já existem 3 vagas para se trabalhar nesse formato. Então eu acho que vai muito da empresa, né? Entender se deu certo ou não, acreditar nessa forma de trabalho ou não. Eu acho que é muito do perfil como a pessoa, a empresa, né? Com certeza. Agora, até abrir um gancho para eu lembrar de algo, por exemplo, a empresa, precisamos, como tu comentou, são 3 funcionários, tá? Precisamos de 3 funcionários para tal setor. Mas espera aí, a gente tem estrutura para colocar esses 3 funcionários, a gente tem espaço na empresa, para até ou a gente vai ter que ampliar uma parte da empresa para conseguir alocar esses funcionários. Então, eu acredito que seja algo que as empresas podem avaliar também, né? Quanto vai custar para a gente ampliar a nossa empresa para conseguir alocar mais funcionários? Tá, mas e se a gente manter alguns funcionários em home office? E se a gente abrir vagas para home office? Né? Ou a gente vai ter um funcionário trabalhando da casa dele, usando o espaço dele e sem a gente precisar fazer um investimento muito alto para alocar esse funcionário dentro da nossa empresa, né? Então, eu acredito que seja algo que as empresas podem avaliar também. É isso aí. Até um exemplo, uma amiga minha desenvolve, ela é desenvolvedora de sistemas, e a empresa que ela trabalha migrou totalmente para o home office na pandemia. E é uma mudança que vai ficar possivelmente para depois também. Eles decidiram então que todo mundo ia trabalhar home office por causa do momento atual. E nisso eles perceberam que manter o endereço físico não fazia mais sentido e agora todo mundo é home office, todo mundo trabalha nesse formato. Então, Muito legal, muito bom. a gente entende que as empresas vão decidir, né, o que é melhor para elas. Muitas empresas vão adotar ainda mais o home office depois da pandemia, vão entender que é uma coisa que funciona, e tem muitas empresas que vão entender que não funciona porque os seus funcionários não deram resultado, ou deram resultado, mas menores do que os presenciais, né? Então é muito de entender, né? De analisar. É bem dessa forma que eu penso também, eu concordo plenamente contigo. Show de bola. Eu vou me colocar grandão aqui na tela, tá? Com licença. Então, gente, é isso, tá? Eu vou dar uns minutinhos pro Eduardo fazer, finalizar o assunto, mas já queria agradecer vocês por terem acompanhado o vídeo. Foram perguntas, assim, que eu peguei, assim, estudando sobre o assunto, né? Fui pesquisando um pouco, tirando algumas dúvidas do pessoal na internet e quis falar com um profissional que já trabalha há tanto tempo e já trabalha no home office também há bastante tempo e conseguiu passar para nós com muita eficiência, né? Peço que se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, mande para alguém que está pensando em trabalhar nesse formato, deem um like, escrevam aqui nos comentários também a questão de como está a sua experiência no home office, ou também quero chegar lá, enfim, deem a sua experiência, o porquê que você chegou nesse vídeo, né? O que você achou de interessante, certo? E para finalizar, eu volto com o Eduardo aqui na tela e vou fazer a última pergunta e enfim a gente conclui o vídeo, certo? Onde o pessoal pode encontrar você, Eduardo? Você poderia passar o endereço de suas redes sociais? E já aproveitando para então agradecer muito a sua presença aqui no canal. Vídeos assim eu vou tentar trazer com bastante frequência, né? O que eu acredito que vai agregar bastante no conteúdo. Com certeza tu tirou as dúvidas de muitas pessoas. Muita gente deve ter adorado esse vídeo. Então, no geral, onde a gente te encontra? Bom, Fernando, primeiramente quero dizer que foi muito bom falar contigo sobre esse tema, né, que esteve e está muito em alta nos últimos tempos ali, né, questão da pandemia e tudo mais. Como eu falei durante o vídeo, eu creio que essa minha realidade, ela e essas minhas experiências, né,
elas não podem ser comparadas com outras pessoas, né? Mas eu espero, porque como eu comentei, cada pessoa tem sua particularidade, tem a sua forma de trabalho, então não é certo, não é errado, são formas diferentes de trabalho, né? Mas eu espero ter ajudado, então, quem está começando nesse meio agora, ter tirado dúvidas de quem poderia ter alguma dúvida enfim, né, através do meu ponto de vista. E é isso aí, eu quero agradecer muito a oportunidade, tá, pelo convite e pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo aqui contigo, sanando essas dúvidas, conversando sobre isso, que eu acho que é bem legal, bem importante e é uma forma de trabalho que eu gosto muito. E então, para me encontrar nas redes sociais, né, é só buscar por @2.du no Instagram, né, é o perfil da minha microempresa, meu perfil profissional. E nem sempre eu consigo postar muito conteúdo, muita coisa lá, mas volta e meia eu estou sempre postando alguma coisa, dando alguma dica, postando algum trabalho que eu faço. Então sigam lá e tem meu perfil pessoal também, que é @dudulcop. Fernando, muito obrigado mesmo pela oportunidade, sucesso ao teu canal, muito, muito legal estar aqui contigo conversando sobre um tema tão importante, tão bacana. E curtam, compartilhem aí o vídeo, pessoal, comentem, e é isso aí. Obrigadão, Fernando. Valeu.